Boa noite, tempo de jogo e estamos começando nosso primeiro vídeo aqui de pós-jogo da seleção brasileira. Estou aqui com o meu caro amigo Vitor, Bora. novamente. Boa noite, tamo junto. Vamos para mais um jogo aí. Bom, vamos destacar essa incrível vitória do Brasil no jogo de 6-2 contra o Panamá. Um jogo onde, deixando claro, já desde o começo do vídeo, é um jogo onde os reservas trouxeram uma grande vitória para a seleção. Sim, foi um desempenho totalmente diferente. O segundo tempo pro primeiro. Eu acho que isso impacta muito também, principalmente a questão física, né? Talvez os titulares não estejam querendo forçar alguma coisa ou dar mais de si, até por saber que são titulares, né? Já os reservas sabem que tem que comer bola para poder jogar. E hoje foi uma resposta nisso, né? Todos os jogadores aí que entraram no segundo tempo, principalmente do meio para frente, tiveram uma atuação muito melhor do que os titulares. Sim, isso de fato. O único jogador que não teve alteração durante o jogo foi o Léo Pereira, que jogou, se eu não me engano, todos os 90 minutos. O Léo Pereira não saiu. O Brasil ainda não conta com seus dois zagueiros titulares, né, para esse jogo, que jogaram ontem a final da Liga dos Campeões, o Marquinhos e o Gabriel. E com isso a dupla de zaga no primeiro tempo com o Bremer e Léo Pereira. E Léo Pereira foi o único que não saiu. Não acho que tenham feito uma excelente partida, mas não deixaram tanto a desejar. Não comprometeram, né? Já o Brasil... Não comprometeram e... Já o Brasil não... E eu gostei bastante, principalmente da lateral direita do Brasil hoje, né? O Wesley, principalmente se você comparar com o Ibanez que entrou, é uma diferença muito grande de jogadores, né? Eu acho que o Wesley trouxe bastante daquilo que a gente tinha comentado antes, né, da convocação, trouxe bastante ofensividade, conseguiu trazer aquilo que a gente achava que seria uma dúvida, um grande desfalque na seleção. Grande partida de dois jogadores da equipe titular, grande partida do Vinícius Júnior, grande partida do Casemiro, ambos terminando o primeiro tempo com um gol e uma assistência. Nota impecável e belíssimo gol do Vinícius Júnior já nos primeiros 5 minutos de jogo. Acho que o gol saiu aos 2 minutos, se não me engano. Acho que foi 50 segundos, mano. Acho que foi a primeira jogada, assim, já roubou a bola e ele já finalizou. Realmente os dois acabaram destoando muito dos outros, né? Positivamente. Eu confesso que Sim. Do Vini Júnior a gente já espera isso, né? Do Casemiro é a temporada mais artilheira do Casemiro. Ele tem 11 gols na temporada, 9 gols pelo Manchester e 2 gols pela seleção brasileira. Então é um jogador que está cada vez mais se destacando também na parte ofensiva, não só a defensiva. E eu queria pontuar aqui um jogador que eu acho que não fez uma boa partida, dois na verdade, do ataque, né? Que para mim foi o Matheus Cunha e o Luiz Henrique. Principalmente pela questão de não aparecer, né? Eu acho que o Matheus Cunha não apareceu o quanto a gente esperava que ele aparecesse. E o Luiz Henrique eu até passo um pouco de pano, entre aspas, porque eu acho que a bola não chegou muito nele. Mas o Matheus Cunha eu achei que se escondeu um pouco do jogo, ele estava caindo um pouco ali pelo lado esquerdo, que é o lado do Vini. Porém, o Alexandre não sobe, né? Então aquele lado ali é dos dois. E eu não senti que o Matheus Cunha estava ligado no jogo. Teve uma jogada só ofensiva, né, que ele tocou pro Rafinha, e o Rafinha acabou perdendo o gol, mas tirando isso, pra mim foi uma atuação muito apagada dos dois, principalmente se você olhar pros que entraram depois deles, né? Com certeza. Eu já achei o outro lado também um pouco mais congestionado no primeiro tempo, tá? Que nem você falou, o Luiz Henrique não teve uma boa atuação, bastante apagado. O Matheus Cunha teve sim um desaparecimento mesmo, ele não conseguiu atuar nem dentro nem fora da área, e aí eu já acho que também foi por culpa desse condicionamento que eu vinha falando. O Rafinha também jogava muito pelaquela ponta, não estava conseguindo produzir também. O bom do Rafinha nessa partida, a única coisa boa que a gente pode tirar dele foram as pressões, roubadas de bola, roubou boas bolas no começo do jogo, uma delas quase gerando uma oportunidade de gol já no começo do jogo, antes dos 10 minutos de jogo, e eu acho que com o Wesley ali também subindo, ficaram 4 jogadores tentando trabalhar a jogada ali, ainda também com as subidas do Bruno Guimarães, acabou atrapalhando um pouco, acho que o desenvolvimento desse lado do campo. O Luiz Mas Henrique, aí... Rafinha e o Wesley acaba fazendo um lado muito mais forte que o outro, né? Por conta desse lateral. E aí, como não tem muito essa jogada de fundo, porque o Rafinha corta pro meio, o Luiz Henrique corta pro meio,
acabou congestionando muito aquela parte ali. Eu achei que faltou um pouquinho de participação dos dois, mas o Luiz Henrique eu acho que eu tenho um problema com o Luiz Henrique, eu acho que talvez ele seja um jogador de segundo tempo, né? A gente viu em alguns amistosos, em outras partidas, que ele sempre que entrou muito bem. Pegava o adversário cansado, ia pra cima, arrebentava o jogo. E quando ele já começa um pouco abaixo. Ele não tem muito a bola, ele não consegue executar suas jogadas, né? Então eu fico um pouco com esse pressentimento com o Luiz Henrique, que é algo que ali na ponta esquerda, na ponta direita, quando a gente tinha o Estevão, não acontecia, né? E como ele é o substituto natural do Estevão, eu fico um pouco receoso com essa postura do Luiz Henrique quando ele começa no jogo e em comparação quando ele entra, né? Perfeito. Eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho do segundo tempo, porque a gente consegue trazer peças-chaves que vão trazer uma melhora para esse time do Ancelotti. Por exemplo, não gostei muito da partida inicial do Bruno Guimarães, sim, mas de contrapartida, a partida do Danilo, que entra no segundo tempo, foi excelente. Fez um gol, uma saída de bola excelente, recebendo as bolas dos zagueiros e conseguindo conectar com o ataque. Um jogador desse, já conectando com jogadores que na teoria são reservas, como o Ryan, como o Endrick, o próprio Paquetá, ele teve essa saída de bola e gerou excelentes ocasiões de gols, né? O Paquetá fez um gol no segundo tempo, muito bem também. Ryan fez um gol, entrou muito bem, jogou muito bem o Paquetá. Eu achei uma partida excelente do Igor Thiago. Que eu gostaria de falar um pouco mais do Igor Thiago, que a gente pensava que ia ser um cara que ia entrar só para ficar escorando bola, para tentar ficar prendendo bola e fazer pivô, e ele fez uma pressão tão boa, mas tão boa no goleiro, que roubaram a bola para fazer o gol do Ryan. E o meu destaque, o Igor Thiago fez uma baita partida também, mas o meu destaque é o Danilo, né? Eu sou muito fã do Bruno Guimarães, eu acho que é um jogador que a seleção não pode abrir mão, mas o campo, ele tá respondendo de outra forma, né? O Danilo, ele entra numa rotação totalmente diferente. O Danilo, ele vive um momento melhor que o Bruno Guimarães, tanto pela questão da temporada, né? O Bruno Guimarães teve uma lesão grave e voltou no último mês, mas o Danilo, ele tá comendo a bola, ele tá fisicamente bem, ele tá fazendo muito gol, ele defende muito bem, rouba muito bem a bola, arma muito bem o jogo, e o Bruno Guimarães, ele não tá conseguindo fazer isso. A gente enxerga o Bruno Guimarães na frente. Ele teve até, acho que 2 finalizações, 2 jogadas que ele entrou na área, mas ele não consegue executar da mesma maneira que o Danilo, porque o Danilo, ele tá vivendo o auge físico dele, confiança, tá lá em cima. Então eu acho que essa pra mim é a posição, assim, na escalação do Ancelotti, que ele vai ter uma pulga atrás da orelha, porque o Danilo e o Paquetá entraram muito melhor que o Bruno Guimarães. Só que o Bruno Guimarães é uma peça que ele considera intocável no elenco, né, na seleção, nos 11 titulares. Mas eu acho que o Danilo, cara, eu já começaria a testar o Danilo como titular, para até incomodar o Bruno Guimarães de alguma forma, né, para que ele jogue melhor, tenha mais intensidade e tente recuperar essa vaga que ele conquistou, né. Mas eu acho que o Danilo tá vendo o melhor momento da carreira dele e eu colocaria ele como meu titular. Eu concordo com você. Eu acho que hoje nossa dupla de volantes tem que ser Casemiro e Danilo, tá? Eu acho que é o jeito que vai funcionar melhor hoje. Que nem você comentou, o Bruno Guimarães volta de uma lesão. Eu acho que a gente ainda tem uma dúvida para essa ponta direita da seleção brasileira, se a gente vai jogar com o Rafinha fazendo esse camisa 10, que hoje não foi tão bem quanto era esperado. Eu acho que talvez ele possa atuar melhor se a gente tiver um jogador de referência lá na frente, como foi o Igor Thiago. Eu acho que o Igor Thiago, jogando essa partida que jogou, do jeito que jogou, também coloca uma pulga atrás da orelha na cabeça do Ancelotti, para saber se o Matheus Cunha realmente é o jogador para ser o titular. Então a gente já começa a ver aí alguns jogadores que entraram muito bem para fazer essas mudanças e trazer jogadores para o segundo tempo, né? Você comentou, o próprio Luiz Henrique pode ser um jogador melhor de segundo tempo. Quem sabe então fazer um trio de ataque com Vinícius Júnior, Igor Thiago, Rafinha de 10 de novo, agora com o Igor Thiago na referência, e o Ryan, que entrou muito bem. Eu achei dos atacantes que entraram, talvez só o Endrick, talvez um pouco nervoso, né? Querendo fazer o gol, muito apetite, custo, né? Querendo muito mostrar. Ele ainda queria muitas jogadas, né? Que ele foi o único que acabou sem gol. Sim. Mas ele ainda queria muitas jogadas e, sendo bem sincero, a seleção entrou no segundo tempo com 3 volantes, que é o que a gente vem falando aí há muito tempo. Jogar com 4 atacantes, jogar com 3 volantes,
eu prefiro jogar com 3 volantes, principalmente tendo o Danilo ou o Paquetá como esse volante um pouquinho, esse meia mais pra frente, né? O armador ali, o Paquetá, ele jogou muito bem, ele, como ele sempre faz, né? Entrando bem na área, participando, e o Danilo também tá fazendo isso. Então eu acho que quando o Brasil tem 3 meio-campos, eles conseguem ter mais a bola, reter mais a bola e fazer mais jogadas eficazes dentro do campo mesmo, né? Porque quando a gente viu no primeiro tempo 4 atacantes, acabava ficando muito lançamento, muita jogada em transição, assim como era o Real Madrid do Ancelotti, né? Que é assim que foi campeão e tudo mais. Porém, na seleção brasileira, pelos talentos que a gente tem, eu acho que a gente tem que abordar mais essa questão do meio campo e ter ali 3 jogadores para sustentar e armar e criar é muito importante. E o Ryan, né, também entra naquela lista de jogadores que estão voando. O Ryan tá voando, tá jogando muito bem e não acho que ele ainda tenha esse poste titular, mas é um jogador diferente, né, para a Copa do Mundo, para entrar no segundo tempo, para fazer ali treinamentos até intensivos. Ele é um jogador muito especial, tem uma canhota muito, muito absurda e vem no melhor momento da carreira, né? Eu acho que do ataque, quem saiu em baixa nesse amistoso aí, com certeza foram Matheus Cunha e o Luiz Henrique, que acabaram não jogando bem e vendo quem entrou tomar protagonismo, né? Alguns outros jogadores que a gente também não consegue destacar muito, né, que tiveram algumas infelicidades, como os próprios goleiros, né? O Alisson sofre um gol com uma bola desviada numa cobrança de falta, e a bola do segundo gol do Panamá era completamente indefensável. Indefensável. Né? Mas apesar que a gente tem goleiros que chamam muito gol, né? Eu não acho que o Alisson tenha falhado ou frangado assim, dessa forma. Também não. Mas eu acho que ele fisicamente está abaixo, porque é uma bola que, na minha concepção, um goleiro titular da seleção brasileira, ele deveria conseguir chegar. O desvio, a bola vem devagar, e eu acho que ele deveria conseguir pelo menos fazer algo melhor do que ele fez na jogada, né? E na defesa em si mesmo, achei que a atuação foi bem mediana de todos. Gostei até do que eu vi do Alexandre, mas não teve muito jogo ali. E o destaque que a gente até começou no começo do vídeo foi o Wesley, que é dentro dos defensores, para mim foi o que fez a melhor partida. Concordo. Bom, então, se eu pudesse destacar hoje um jogador do primeiro e um jogador do segundo tempo, destacaria obviamente o Vinícius Júnior, acho que foi o jogador que mais jogou pela seleção, e no segundo tempo, provavelmente o Paquetá ou o próprio Danilo. Tá? Acho que o Paquetá mudou o jogo, conseguiu acelerar bastante o jogo, contribuiu bastante dentro da partida. Se eu não me engano, foi até uma das notas mais altas nos aplicativos. Participou muito bem do jogo mesmo. O Lucas Paquetá trouxe a maior nota aí. O meu destaque ele vai do primeiro tempo pro Wesley, que eu acho que foi um jogador ali numa posição carente que a gente tem na seleção, que fez uma boa partida. E no segundo tempo eu ainda mantenho meu destaque no Danilo, mas eu dou aquele voto de confiança pro Igor Thiago, que vai precisar calar muitas bocas, né? Não é um jogador que tem a sua fama, as pessoas não acompanham o Igor Thiago, não conhecem o trabalho dele. Muitas pessoas preferiam outros jogadores, né, como o Pedro, na seleção brasileira. Então ele acaba sofrendo um pouquinho sobre a questão da torcida brasileira, que tem seus favoritos, né? Mas eu acho que é um jogador que vai agregar muito na seleção brasileira. E eu concordo com você que deveria também estar na pauta para ser titular, pensando numa escalação ali num 4-3-3. Perfeito. Vamos ver então como que vai jogar Carlo Ancelotti pro jogo. Próximo jogo da seleção brasileira é contra o Egito. O Brasil já viaja agora para os Estados Unidos para ir para se preparar, né, para a Copa do Mundo. Faz seus treinamentos já nos Estados Unidos a partir de agora, viaja amanhã. E o próximo jogo é contra o Egito no sábado. E vai ter de volta a dupla de zaga titular, né? Já no próximo sábado, que é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. A gente já vai ver um Brasil mais inteiro, talvez algumas mudanças baseado aí nesse jogo que nós tivemos hoje, algumas alterações, mas eu não acho que vai ter grandes mudanças, acho que ainda não, mas eu torço para que alguns desses jogadores que deram mais um passo à frente possam estar brigando aí por essa vaga, para que não tenha nenhum jogador intocável na seleção. Isso é muito importante, até para manter a competitividade do grupo, né? A gente viu jogadores entrando com muito mais ânimo, então é muito importante que tanto nos treinamentos como nos próprios amistosos e nos jogos tenham essa competitividade, porque o que importa no final é o resultado da seleção e não
os jogadores que vão fazer esse resultado acontecer, né? Perfeito. Então é isso. Da minha parte foi. Quer pontuar mais alguma coisa, meu cara? Tamo junto, por mim, fechou. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Deixe seu like, seus comentários, se vocês concordam, discordam da gente. Curtam o vídeo, compartilhem. E esse foi o Tempo de Jogo. Grande Até a abraço. próxima.